Hoje é domingo, 14 de março. Quem fala é Dan Cava, responsável pela área de gestão da TAG Investimentos, e esse é mais um podcast semanal. A ideia hoje vai ser fazer uma atualização bem rápida aí sobre o cenário internacional e cenário local, dado que, a despeito aí das movimentações dos mercados em geral na semana foram altas ou relevantes, ou seja, o mercado continua com bastante volatilidade. A grande verdade é que poucas coisas relevantes têm mudado no cenário, tá? Então, começando aqui pelo cenário internacional, a gente continua naquele ambiente de expectativa de recuperação econômica pós-pandemia, com as vacinas ganhando tração no mundo desenvolvido e com alguma expectativa de normalização social e econômica ao longo dos próximos meses. Talvez a novidade que a gente tenha tido na semana tenha sido os dados de inflação nos Estados Unidos, o Core CPI e o Core PPI, que foram de fato dados mais fracos, mais baixos do que a expectativa, o que chegou a aliviar um pouco os mercados durante 2 ou 3 dias, no sentido de que a Treasury de 10 anos americana ela se acomodou, ela parou de abrir taxa durante 2 ou 3 dias, o que deu algum alívio, alguma sustentação para os outros ativos de risco, como principalmente para as bolsas e principalmente para o setor de tecnologia, para o setor de growth das bolsas americanas principalmente, mas também das bolsas globais. De qualquer forma, o pacote fiscal de 1,9 trilhões de dólares ele foi aprovado pelo Congresso americano, ele foi aprovado pelo presidente Biden, ele foi assinado já. Então a gente vai ter aí mais um impulso fiscal gigantesco para a economia americana, e esse tema de reflação, de rotação, ele continua sendo o principal tema para o cenário internacional. Então, no final da semana, a gente voltou a ver uma abertura expressiva da taxa das treasuries americanas, dos juros americanos, com 10 anos, que é o principal benchmark deles, chegando a superar ali o nível psicológico de 1,6%, chegou a bater ali 1,63%, 1,64%. Esse continua sendo o principal tema do mercado. A gente continua acreditando que ao longo do ano a gente vai oscilar entre o otimismo de uma recuperação econômica vigorosa em um ambiente de curto prazo ainda sem inflação e com muita liquidez, em alguns momentos, como a gente teve momentos essa semana, e vamos oscilar também em momentos em que esse otimismo ele vai ser tão grande que o mercado vai ter o receio ou o medo de um processo inflacionário, de uma retirada antecipada de liquidez, e isso vai acabar sendo negativo para os ativos de risco, tá? A gente está nesse ambiente, esse ambiente deve continuar, deve prevalecer. Enquanto ele prevalece, sem que a gente tenha certeza de qual dos dois cenários vai ser o cenário principal para os próximos meses, o mercado ele apresenta rotações importantes por debaixo da superfície. Então, os índices, quando a gente fala aqui de bolsa, não necessariamente apresentam muita tendência, mas quando você olha os setores por debaixo do índice, os setores econômicos, você vê rotações muito grandes, Só um exemplo aqui, se a gente pegar a Nasdaq, que é o índice de tecnologia, a bolsa de tecnologia, ela está mais ou menos 0-0 no ano, alguma coisa nesse sentido, sobe um pouco. Se pegar setores mais cíclicos, como um índice de small caps, um índice de valor, sobem aí entre 8% e 15%, Pegar financials também, o setor bancário. Então, isso continua acontecendo. Isso deve continuar acontecendo ao longo dos próximos meses. O próximo grande debate aí deve ser agora um pacote de infraestrutura que falam algo entre 2 trilhões e 4 trilhões de dólares, mas que vai precisar ser financiado com algum tipo de aumento de imposto. Esse, então, é o próximo passo aí do cenário internacional. Acho que vale a pena a gente ter atenção aí à Europa e China. A Europa bem mais lenta no processo de reabertura e de vacinação, alguns lockdowns sendo reimpostos ou estendidos, tá? Isso é um ponto de atenção. E China, os dados de crescimento que devem ser divulgados essa semana também vão ser um ponto de atenção, dado que a gente viu sinais de arrefecimento do crescimento nos PMIs e a gente viu um pouco de realização em alguns setores da bolsa chinesa bastante relevante ao longo das últimas semanas, tá? Inclusive o minério de ferro sofreu bastante aí com a imposição de algumas medidas regulatórias
nesse mercado e o próprio governo chinês tentando evitar aí bolhas específicas em setores do mercado de ações de renda variável. Então esses são 2 pontos de atenção, tá? Europa e China. China principalmente, a gente vai ter os dados de crescimento da atividade econômica essa semana. Europa, a gente está olhando os dados aí de alta frequência, porque os dados oficiais que a gente tem são dados de uma fotografia do passado que ainda não refletem o curto prazo, tá? Entrando um pouco aqui em Brasil, acho que a grande novidade foi hoje o afastamento do ministro da Saúde. A gente tem só rumores de jornais e notícias. Pode ser que a gente acorde na segunda-feira já com uma decisão oficial. O que a gente tem hoje é a indicação de pessoas técnicas, médicos ligados ao meio de saúde, que aparentemente parecem ser bons nomes para enfrentar esse desafio gigantesco que o país tem pela frente, tá? Já emendando nesse tema, o Brasil está passando por uma situação catastrófica, várias cidades e vários estados já entrando num processo de colapso do sistema de saúde, lockdowns sendo anunciados de uma maneira mais generalizada. Devemos ter algumas semanas aí bastante complicadas, tristes e desafiadoras, mas a expectativa é que passados 4, 5, 6 semanas a gente consiga controlar o vírus. Vale lembrar que Manaus passou por uma situação semelhante a algumas semanas atrás e hoje já consegue controlar o seu vírus. Não podemos minimizar aqui o tamanho do desafio, a tristeza das perdas humanas, as cicatrizes que ficam pelo caminho, mas a gente tem que ser um pouco pragmático economicamente e tentar entender que tem tudo para que a gente consiga superar essa situação, dado que a gente viu situações semelhantes dentro do próprio Brasil, que foi o caso de Manaus, e também nos Estados Unidos e na Europa, e hoje eles estão em situações já bem menos catastróficas, tá? Eles ainda não endereçaram totalmente ou estruturalmente a pandemia, mas eles caminham numa direção para que essa pandemia seja endereçada. Então, a grande novidade, provavelmente, um novo ministro ou ministra da saúde, e a gente espera que seja uma pessoa técnica, uma pessoa capaz, uma pessoa hábil politicamente para superar esse enorme desafio, esse enorme obstáculo que o Brasil tem pela frente. Do ponto de vista econômico, pouquíssimas novidades. A PEC emergencial foi aprovada no Congresso, deve ser colocada em prática, isso vai dar sustentação ao crescimento nos próximos 4 meses, né? Cerca de 40, 45 bi a mais de gastos que vão ser distribuídos para a população, né? Cerca de R$250 aí por 4 meses, para uma base relativamente ampla da população. Mas o que vai definir o crescimento do Brasil ao longo do ano, de fato, vai ser como a gente vai lidar ou endereçar a pandemia estruturalmente e não só medidas de curtíssimo prazo. Do ponto de vista inflacionário, um IPCA muito mais alto do que o esperado, mas com uma abertura não tão ruim assim. De qualquer modo, tudo indica que o Banco Central, no seu Comitê de Política Monetária, o famoso cupom, deve elevar a taxa de juros. O mercado hoje trabalha com uma probabilidade de 50% de uma alta de 0,5% e 50% de uma alta de 0,75%. O Banco Central ele não tentou mudar essa expectativa do mercado, então é bem capaz que pelo menos uma alta de 0,5% seja dada já nessa reunião. Lembrando que até poucos meses atrás essa possibilidade era vista como absurda pelo próprio Banco Central e por grande parte do mercado. De fato, agora a gente tem uma inflação mais espalhada, não é um processo hiperinflacionário, o Banco Central ele está agindo corretamente, ele mudou de opinião e de posição assim que a inflação se tornou mais espalhada e mais preocupante e afetou as expectativas dos próximos 2-3 anos. O Banco Central tem credibilidade, então tudo indica que vai ser um ciclo normal de alta de taxa Selic, levando aí a algo para 5%, 6% em algum momento dos próximos 1 ano e meio, 2. A curva precifica até um pouco mais do que isso, tá? Mas era essas atualizações que a gente queria dar essa semana, um podcast um pouco mais curto, porque de fato a gente tem novidades pontuais, mas o cenário base, o core do cenário, ele continua o mesmo, tá?
Momentos difíceis ainda socialmente, pessoalmente para todos nós, dado a pandemia, dado o que está acontecendo no Brasil. Acho que politicamente a gente pode comentar um pouco rapidamente aqui da decisão do STF de ter tirado, né, todas as acusações e os processos da Lava Jato em cima do ex-presidente Lula. Isso também fez preço, a gente não pode deixar de falar. Isso, de fato, traz uma polarização maior para o âmbito político até as eleições de 22, e o risco é que quando você tem uma polarização, onde você tem dois extremos, você aumenta a probabilidade de você ir para medidas populistas de ambos os lados. E existia uma esperança grande, acho que não só no mercado, mas como na sociedade, de você conseguir aglutinar o centro em torno de uma candidatura mais moderada. E provavelmente, se essa decisão for mantida e de fato o ex-presidente Lula ele puder se candidatar a presidente, a gente vai ter uma polarização entre o ex-presidente Lula e o atual presidente Bolsonaro. Um muito mais à direita, o outro muito mais à esquerda. Você fica com uma dificuldade muito maior de aglutinar o centro numa candidatura mais moderada. Tem muita água para rolar nesse quesito. Acho que a gente tem que ter aprendido já como tentar prever eleição e olhar pesquisa, ainda mais faltando quase 2 anos para a eleição. É muito difícil, né? O Brexit tinha a probabilidade baixíssima de acontecer e, no final das contas, o voto foi a favor. O Trump não tinha nenhuma probabilidade de vencer a eleição quando ele foi eleito, e ele foi eleito. O próprio Biden, agora nessa eleição, ele virou com 3 semanas antes do pleito eleitoral. O Bolsonaro, quando começou a campanha, também era tido como um candidato fraco, com baixíssima probabilidade de vencer. Então, óbvio que a gente tem que entender qual vai ser o ambiente político até lá. Deve ser um ambiente de mais polarização, mas falta muito. A gente não acha que é isso que vai ditar o rumo dos ativos brasileiros nesse ínterim. Talvez mais lá perto, faltando 6 meses para a eleição, a gente vai ter que começar a dar uma atenção maior para isso. Mas no curto prazo tem muitas outras variáveis internas e externas. Eu acho que a externa é o crescimento, inflação e liquidez, e acho que a interna é fiscal e como a gente vai lidar com a pandemia, se a gente vai conseguir superar a pandemia e reverter o tempo que a gente perdeu até agora para conseguir lidar com ela. Então, o Brasil continua sendo Brasil, né? Eu gosto de usar a máxima do pêndulo, né? O Brasil é um pêndulo, às vezes parece que a gente vai virar Suíça, ou um país super desenvolvido. A última vez que isso aconteceu foi quando o Bolsonaro foi eleito com Paulo Guedes, dizendo que ia privatizar tudo, passar todas as reformas, até que a gente lembra que tem um Congresso lá com 512 deputados, tem um Senado, cada um pensa de um jeito. Não vamos virar Suíça, é difícil, aí o pêndulo volta para o meio. E às vezes parece que a gente vai virar Argentina ou a Venezuela, porque está tudo errado, o presidente fala coisas que não tem que ser ditas, o Congresso quer aprovar coisas que não vão ser boas estruturalmente para o país, mas aí a gente lembra que a gente tem o Executivo, o Legislativo e o Judiciário, ou seja, a gente tem 3 poderes, e cada um desses poderes ele tenta policiar os outros, e toda vez que alguma atitude dessa acontece, um dos poderes levanta a mão e fala, por esse caminho aqui a gente não vai deixar ir. E aí o pêndulo volta de novo para o meio do caminho. Acho que a gente passou por mais uma dessas tentativas do pêndulo ir ali para o lado da Argentina e da Venezuela, com medidas populistas, tomando uma direção errada do ponto de vista de saúde, e agora parece que o pêndulo com a aprovação da PEC emergencial, eventualmente com essa troca no Ministério da Saúde, né? Obviamente vamos ver quem vai ser a indicação e a aprovação. A gente tem tudo para o pêndulo voltar para o meio do caminho e a gente voltar para uma rota pelo menos um pouco mais construtiva, lembrando que os ativos do Brasil obviamente estão bastante descontados depois de tudo que aconteceu aí ao longo dessas últimas semanas. Mas as atualizações que a gente tinha para essa semana eram essas. Agradeço mais uma vez vocês a audiência, se cuidem e tenham uma boa semana.